Olá pessoal, tudo de bom com vocês? Você está procurando aprender como utilizar fórmulas e funções? Então veio ao lugar certo. Hoje vamos falar de planilhas eletrônicas e aprender a trabalhar com fórmulas e funções, entendendo quando e como utilizar cada uma delas. Então prepare-se para aprender e vem com a gente! Diferente de um editor de texto, a planilha eletrônica nos permite digitar fórmulas e funções, seja na célula ou até mesmo na barra de fórmulas. A regra aqui é que ao digitar algo para a planilha calcular, devemos digitar primeiro o sinal de negativo ou o sinal de igual antes de digitar qualquer valor. Para entendermos aonde a fórmula e a função se diferenciam, nós temos que entender o seguinte: a fórmula ela é a composição de uma fórmula matemática para criar um cálculo ao qual a planilha irá nos retornar um resultado. Por exemplo, igual 1 mais 2 mais 3. Já a função é um texto que realiza um determinado cálculo ou uma ação com a informação que fica logo após os parênteses. Por exemplo, igual, soma, abre parênteses, 1,2,3, fecha parênteses. Nas fórmulas, nós temos que lembrar do que aprendemos em matemática lá no colégio, onde cada sinal é calculado seguindo a sua ordem, onde primeiro nós temos a potência ou radiciação, raiz quadrada, né? E seu símbolo é o circunflexo. Em segundo lugar, nós temos a multiplicação com o asterístico e a divisão com a barra. Em terceiro, nós temos a adição com o sinal de mais e a subtração com o sinal de menos. Uma observação importante é que o que estiver entre parênteses sempre será resolvido primeiro. Vamos exemplificar. Por exemplo, 2 mais 3, que é fácil calcular, né? Porém vamos então multiplicar por 5. Que resultado você acha que será? Bom, se você disse 17, acertou. Porém, se você disse 25, para chegar a esse resultado, teríamos que utilizar os parênteses, para assim a adição ser calculada primeiro e depois ser multiplicado por 5. Quando se trata de escrever funções, sempre seguiremos este modelo. Digitar o nome da função, depois colocar entre parênteses o que ela precisa. Hoje nós vamos conhecer algumas funções, a princípio a soma, a média, o máximo e o mínimo, que são funções que apenas precisam de uma seleção de células para realizar o cálculo. Vamos ver então como fazer. Aqui temos alguns números e vamos realizar os cálculos utilizando fórmula e função. Então, no caso, a fórmula para a soma seria igual, clica no número, sinal de mais, clica no outro número, sinal de mais, clica no outro número. Bom, vocês entenderam, né? Uma vez feito isso, é só apertar Enter e ele retorna o resultado. Para a média, nós vamos realizar a mesma soma, porém nós vamos abrir parênteses antes e fechar os parênteses após a soma. Por quê? Para que ele some primeiro e depois de somar, aí sim a gente divide pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5, 5 valores. Dê um Enter, temos o resultado. Como não temos máximo e mínimo uma fórmula específica, vamos direto para a potência. Nesse caso vamos utilizar um valor de 8, por exemplo, que a gente sabe que 8 ao quadrado é 64 e a raiz de 64 é 8. Então 8 elevado ao quadrado, a potência então é o circunflexo, colocamos o circunflexo e o 2. Ao dar um Enter, então, nós temos o nosso 64. No caso da raiz, nós vamos montar a função contrária. Então, igual, vamos colocar 64, vamos colocar ele como potência também, só que a potência vai ser, entre parênteses aqui, o 1 dividido por 2. E então, fecha parênteses e dá um Enter. Temos assim o resultado de 8, que é a raiz quadrada de 64. Nas funções, como função nós vamos usar igual,
soma, abre parênteses. Vamos selecionar o que a gente quer somar. Feito isso, fecha parênteses e dá um Enter. Esse parênteses no final não é obrigatório. Então, nós vamos ver aqui embaixo que vamos fazer a mesma coisa, só que nós não vamos utilizar os parênteses. Então, no caso, colocar igual, média, abre parênteses, faz a seleção. E uma vez feita a seleção, então eu só vou dar direto o Enter. E assim eu vou chegar também ao resultado da média, sem precisar fechar o último parênteses. Para máximo, mesma coisa, igual, máximo. Não é necessário utilizar acentuação no caso da função. Se faz aqui a seleção de igual forma, dou um Enter, eu chego também ao resultado do valor máximo, 65. Mínimo de igual forma, igual, mínimo, abre parênteses, faz a seleção, dá um Enter e a gente chega ao resultado do valor mínimo. Para potência, igual, potência, a única diferença é que em potência nós temos que informar dois valores. Então, abre parênteses, coloco o valor que eu quero, 8, e o valor que eu quero elevar, ponto e vírgula 2. Fecho então os parênteses e dou um Enter. Ele vai calcular 64. Raiz quadrada igual raiz. Nesse caso aqui a raiz já é quadrada. Então só abro parênteses, coloco 64, fecho parênteses, Enter. E assim eu tenho o resultado de raiz de 64, nesse caso 8. Vamos dar uma olhada nesse resumo aqui. Aqui são as fórmulas e funções para cada célula. A função ela se destaca por facilitar o cálculo utilizando textos, como se fosse um comando para realizar o cálculo ou a ação. Mas, como vimos no caso da potência, algumas vezes digitar a fórmula é mais prático. E outro exemplo até seria, por exemplo, se a gente tivesse que somar apenas dois valores. A fórmula ficaria bem menor do que a função. Para o nosso exercício que aprendemos hoje, nós vamos usar a seguinte tabela. Nela nós temos uma relação de alunos e suas notas. Vamos então colocar a soma das notas aqui e a média aqui. Você pode até dar uma pausa no vídeo agora para tentar resolver, ou deixe rodando para irmos para a resolução. Para resolver aqui nós vamos digitar na F2 igual, soma, abre parênteses e selecionar o valor que queremos somar e dar um Enter. Da mesma forma nós vamos digitar o igual, média, abre parênteses e selecionar o valor que queremos calcular e dar um Enter. Agora uma dica, uma vez realizado o cálculo da primeira linha, selecione as células onde estão os valores calculados e dê 2 cliques sobre esse quadradinho no canto da seleção. Isso vai fazer com que as linhas abaixo sejam calculadas da mesma forma, utilizando os valores de sua respectiva linha. Outra dica ainda, usando esses mesmos 2 cliques, pode ser realizado no meio dessas divisões aqui entre as colunas. Ao dar 2 cliques, elas são redimensionadas automaticamente. O mesmo também vale para as linhas. Temos então as seguintes funções que utilizamos para realizar os cálculos de hoje. Mas se você fez utilizando fórmulas na média, dessa forma, parabéns também, pois assim teremos o mesmo resultado. Bom, esse é apenas o primeiro passo para conhecermos as funções. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. E não perca os próximos vídeos, né? Por enquanto é isso então, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E para ficar por dentro de outros vídeos como esse, não esqueça de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo.